Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco apresenta A Voz do Espiritismo, hoje com Marta Antunes. Está no ar Espiritismo e Atualidade, um programa que acompanha o progresso da ciência e da tecnologia, da filosofia e das leis morais da vida. Sejam bem-vindos. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco tem o prazer de apresentar A Voz do Espiritismo. Hoje com o programa Espiritismo e Atualidade. Marta Antunes, entrevista, Dr. Arismar Leon, sobre o tema Saúde Mental e Espiritismo. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, queridos irmãos e irmãs que nos escutam neste momento no nosso segundo programa. No mês passado, nós falamos sobre o pensamento. Muita coisa ainda tem por se dizer. Mas hoje temos um assunto muito interessante, um convidado muito querido, um amigo muito querido, o doutor Arismar Leon, que é médico, é presidente da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. E o Arismar vai nos trazer Nós vamos fazer uma pequena entrevista, uma troca de ideias, uma conversa, uma roda de conversa, na verdade, a respeito de um tema muito interessante, a saúde mental. Com vocês, o nosso amigo Arismar, que vai lhes dar também o nosso bom dia e as boas-vindas a esse nosso programa. Olá, amigos, bom dia a todos. Se você depois for escutar à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, um convidado que se sente muito feliz por estar do lado de uma pessoa tão querida aos nossos corações, Marta Antunes. E é um prazer abordarmos um tema atual, de grande importância, né, para a atualidade que nós vivemos, e a todos nós. Então, vai ser um grande prazer, uma alegria conversarmos e nesse bate-papo aqui alegre, informativo e descontraído. Marta, estamos à disposição. Muito obrigada, Arismar, com a grande alegria que nós temos você aqui conosco. Nós sabemos que a saúde mental hoje é uma preocupação de todos, inclusive dos órgãos governamentais. Nós vemos no Brasil o próprio Ministério da Saúde, que tem um programa dedicado à saúde mental. Então, nós gostaríamos de perguntar-lhes o que se deve entender por saúde mental. O que é ter saúde mental, Arismar? A saúde mental, Marta, é um dos conceitos, amigos, que é dinâmico, né? Não é um conceito estático, porque ele vai variar, ele vai mudar, vai ter suas variações conforme o tempo, conforme a sociedade que nós vivemos. Então, o conceito de saúde mental é um conceito dinâmico, nós podemos dizer assim. Então, vamos pegar, por exemplo, um conceito da Organização Mundial de Saúde de 1946, que vai nos dizer que saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social. Então, esse é um conceito de 75 anos atrás, não é isso? De 46, 75 anos atrás. Então, observem dentro desse conceito, que não leva ainda em consideração o ser na sua integridade, o ser espiritual, mas o ser na sua vivência dentro da sociedade, dentro da estrutura social, né? Então, completo, isso não é utópico? O que é um completo bem-estar? Então, aí já começam os questionamentos. É um conceito questionável, embora ainda seja um conceito muito utilizado. E o que é bem-estar?
tá? Então, saúde é completo, bem-estar físico, psíquico e social. Tá, mas o que é bem-estar? Vou dar um exemplo para vocês. Um, uma pessoa, um indivíduo, ele pode estar numa fase maníaca do transtorno afetivo bipolar e está se sentindo super bem e está vivendo um transtorno, percebe? Então, este conceito, ele vai sendo mudado, vai sendo ampliado, né? E conforme o andar da sociedade, seus hábitos, suas culturas, ele vai mudando. Agora, assim, o conceito que a gente pode dar, podemos dizer, Marta, que saúde mental é um estado no qual o indivíduo ele está no domínio, né, de suas potencialidades cognitivas, ou seja, ele tem um domínio de seus pensamentos, de sua memória, de sua consciência, ele tem uma boa localização no tempo, no espaço, ele sabe que dia é hoje, ele sabe onde ele está, que cidade é essa, ele tem uma orientação autopsíquica, ele sabe quem ele é, qual família que ele veio, né? E ele tem também o domínio de suas potencialidades afetivas, né? Então, ele vai dominar suas emoções, os seus sentimentos, né? E esse domínio cognitivo e emocional e afetivo, ele se dá de uma forma dinâmica e harmônica com as pessoas, com o meio que ele vive, com o meio que o cerca, né? E ele vai lidando com as pressões, ele vai lidando com os desafios que surgem, conseguindo esse equilíbrio dinâmico, de novo a palavra dinâmica aqui, mas é fato, é um equilíbrio que é momento a momento, né, nesta relação com as pessoas, com o meio que o cerca, com a sensação, Marta, isso é importante, de pertencimento e de sua utilidade para a sociedade. Então, observe que nós temos um conjunto aí, né? Certo. Aí, mas às vezes a gente fica assim, quando analisa todo esse contexto, na verdade, a gente pensa, uma pergunta surge assim, quase que espontaneamente. E a pessoa, às vezes, nós encontramos pessoas que têm um bom conhecimento cognitivo, está bem situada, interage bem, ela está consciente. Mas a pergunta que se faz, ela é feliz? Essa é uma questão, Marta, muito importante e vinculado ao mundo pós-moderno, né? As consequências desse mundo pós-moderno, porque nem sempre essa pessoa, mesmo tendo essas condições de equilíbrio, etc., de utilidade, de se sentir produtiva, ela é feliz, né? Porque ela muitas vezes ela está vivendo que nesse mundo nosso pós-moderno, nós chamamos de vazio existencial, né, Marta? Muitas vezes ela passa Exatamente. por esse vazio existencial que é tão frequente, tão comum no nosso mundo dito pós-moderno, né? Ela tem um senso de orientação, ela tem um senso de pertencimento, de ser útil à sociedade, mas mesmo assim fica aquela situação, Marta, de que alguma coisa está faltando, algo mais lhe falta, né? E isso, inclusive, é o que nos leva à segunda indagação. Às vezes a pessoa tem tudo, vamos dizer assim, dentro do tudo, dentro do espectro de normalidade. A pessoa tem um emprego que ela pode não ser o melhor do mundo, mas está dando para levar. Ela tem alimentação, ela tem casa, ela tem família, mas são pessoas que têm ou uma tendência ou passa por depressões. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: quais são os problemas mais frequentes que afetam a saúde mental? Nós levantamos um da depressão, mas por quê? O pessoal aparentemente tem tudo. Quais são esses problemas que poderiam afetar ou que interferem na saúde mental? A mente, né? Bom, essa é uma questão que é importante nós termos. Aqui nós estamos tendo foco, por enquanto, dentro da academia, da escola médica, vamos dizer assim, que ainda não tem o espírito, Marta, como um elemento
constituinte do ser humano, da sua vivência. Então, essa visão do ser como espírito, um ser integral, a academia, a medicina normal, a medicina que nós temos, né, em vigência, ela não considera. Então, o que que acontece? Quando a gente está falando de problemas de saúde, a nossa medicina reducionista, a nossa medicina materialista, ela vai considerar agentes etiológicos. O que está levando, o que está causando aquela doença? Então, eu tenho um problema no rim, ele pode ser causado por uma bactéria, né, uma nefrite causada por uma bactéria, pode ser causado por um traumatismo físico, ou uma alteração também do funcionamento, por uma alteração química, com aumento da glicose, por exemplo, que leva à lesão de estruturas renais. Então, a medicina tradicional, do mundo ocidental principalmente, ela trabalha com agentes etiológicos específicos. Agora, o que acontece com os transtornos mentais, os ditos transtornos mentais? Você não tem um agente etiológico em si, mas você pode sim ter elementos desencadeantes, aqueles elementos que facilitam a sua vinculação, seu aparecimento. Então, por exemplo, além da estrutura, né, física, anatômica, funcional, dada pela genética, pela hereditariedade, a gente sabe que tem vários transtornos ligados, são familiares mesmo, né, um traço familiar importante, nós vamos ter aquela incapacidade do indivíduo, então, que a gente chama de resiliência, Marta, de aguentar, de suportar e lidar com as pressões psicológicas externas da sociedade. Então, nós vamos ter como elementos que podem desencadear, né, elementos econômicos, por exemplo, o enfrentamento de situações de extrema pobreza, de uma dificuldade financeira. Vamos colocar elementos culturais. Você imagina um homoafetivo na sociedade muito rígida, enfrentando a discriminação, ou uma discriminação religiosa, certo? Que o indivíduo pode passar. Então, essas situações, de alguma sorte, elas levam, sim, elas podem desencadear esses problemas. Então, você citou a depressão, né, que é o grande mal do século, que é tão frequente, que o indivíduo tem vamos dizer, uma desilusão intensa com tudo, uma desenergização com tudo, ele fica apático, ele fica muito, vamos dizer assim, desligado daquilo que pode trazer algum prazer, alguma alegria. Então, são diversos fatores, Marta, que o indivíduo enfrenta nesse mundo, né, nessa situação do dia a dia, que pode realmente contribuir para que os transtornos mentais eles se aflorem, inclusive no momento atual, né, Marta? A pandemia... Uma pergunta que eu ia fazer, como que a pandemia tem afetado a saúde mental? Sim, a pandemia é um exemplo disso, porque, veja bem, é um desafio novo para todos nós, né? É uma situação desafiadora. Porque, veja bem, com a pandemia, nós perdemos as rotinas habituais. E, pessoal, as rotinas, elas podem nos trazer grandes benefícios, além, claro, se você saber utilizá-las. Então, mas a rotina dá uma sensação, Marta, de normalidade, tá? Nós temos estruturas cerebrais, as amígdalas cerebrais, não são essas amígdalas aqui da garganta, não, são estruturas lá dentro do cérebro, que elas nos dão alertas de perigo, liberando ali substâncias neuroquímicas que nos dão alerta de perigo. Então, se você perde a sua rotina, essas estruturas, elas começam a liberar neurotransmissores, dando-nos a sensação de insegurança. Olha só, porque você perdeu sua rotina. Outra coisa que nós perdemos é a autonomia. Né? Perdendo a rotina, você perde a autonomia, você deixa de ter controle. Tá? Você perdendo a autonomia, você perde a liberdade também. São as perdas que nós tivemos. E essa sensação que é importante, quando bem utilizada, de você estar no comando, também nós perdemos. Né? A pandemia, né, Marta, nos trouxe essa sensação de impotência.
de impotência, de estar prisioneiro, de estar coagido, né? Exatamente. Agora eu pergunto o seguinte: você falou antes, Arismar, na resiliência, na Sim, capacidade da pessoa suportar, de resistir os problemas, os desafios, e não se deixar conduzir por ele, ao contrário, superá-los. isso. Que é uma atitude positiva, e nós temos encontrado ao longo da história pessoas que passaram assim, por desafios gravíssimos, seríssimos, e conseguiram, como diz popularmente, dar a volta por cima. Mas Sim. a gente está notando hoje, sobretudo, apesar de que nessa geração mais jovem tem aparecido pessoas com uma grande capacidade de resiliência, pessoas que conseguem impulsionar sua vida a despeito de serem pessoas que vêm de um lar, nem sempre um lar tranquilo, um lar marcado por violência. Então, nós temos encontrado, mas, por outro lado, a gente tem encontrado, assim, no caso da pandemia, eles não querem ficar em casa, eles se sentem coagidos. Não é só os jovens, nós vemos muitas pessoas, não é que pessoas querem ir para os bares, querem ir para as praias, querem ter contato com outras pessoas, quando elas são obrigadas a ficar em casa, às vezes, em alguns países aconteceu isso, se tornam, por exemplo, alcoólatra ou dependente de substâncias psicoativas, de drogas. O que Sim. você diria sobre isso? Como é que nós, de alguma forma, podemos contribuir para minorar ou amenizar essa situação? Veja bem, eu acho que temos um contexto aí, Marta, que ele precisa ser analisado com calma, vamos dizer, de uma visão mais ampla, tá? O homem, de uma maneira geral, nossa sociedade, ela chegou num ponto, vai parecer nome de livro, pois é, nome de livro, né? Um ponto mesmo de mutação mesmo, um ponto em que nós, divisor de águas. Porque, veja bem, o que está estruturado nossa sociedade hoje? Primeiro, de uma maneira geral, né, pessoal? Nós estamos conversando aqui de É, uma maneira geral. é, Ela está estruturada no materialismo, na tecnologia, na ciência. E ninguém acredita mais na religião dogmática. Ela não é um consenso mais, né? A religião dogmática. Então, a ciência, com sua metodologia, que é altamente benéfica ao ser humano, nos traz várias coisas. Nós estamos aqui conversando, por exemplo, usando a tecnologia nos dada pela ciência. Então, aqui eu estou querendo dizer que nós somos pró-ciência, ok? Mas, veja bem, a tecnologia, ela nos traz uma esperança entre o berço e o túmulo. A partir disso, não. Ela não nos traz, a curto prazo, uma esperança sobre a vida futura. E aí, Marta, entra um trabalho muito importante, que é o trabalho da espiritualização do ser, que é o trabalho da espiritualidade, né, nas nossas vidas. Eu não diria nem de religiosidade, porque religiosidade é você buscar a transcendência juntamente com um grupo que pensa a mesma coisa, dentro dos seus ritos, dentro das suas práticas. Mas nós estamos dizendo aqui essa espiritualidade que é algo pessoal, que é algo do indivíduo, que tenta sair da imanência, da materialidade e fazer esse movimento mais vertical, Marta, em direção a algo maior, mais amplo, que lhe dê sentido à vida, que lhe dê um senso prático da existência, que lhe dê um norte, né? Então, eu acho que, de alguma forma, essas pessoas que buscam essas respostas dentro desse prazer imediato, ou com drogas ilícitas, ou o álcool, que é uma droga lícita, as viciações, de uma forma geral, né? Elas estão, Marta, buscando distrações, né? Buscando a fuga de algo que é muito importante, que é o redirecionamento que nós vamos ser mais cedo ou mais tarde convidados a fazer, de ao invés de olharmos para fora, fazermos um olhar para dentro. Porque o olhar para dentro, pessoal,
é um olhar essencial da autorrevelação, do autoconhecimento e do crescimento dentro dessa espiritualidade que nós estamos dizendo, dessa transcendência, dessa conexão com o divino, dessa conexão com o sagrado ou até com Deus, se você acredita em Deus, tá? Então, aí, Marta, é um problema da estruturação da sociedade, desculpa, mas que não deixa esse indivíduo, pelo menos nesse estágio, ele ter a busca dessa espiritualidade, porque ele, na realidade, ele não está sendo convidado. Ele, de alguma forma, ele está sendo estimulado de com uma certa força, a voltar-se para dentro. E nem sempre é agradável essa situação. Então, assim, qual a dificuldade ou quais as dificuldades de uma pessoa viver uma vida mais tranquila, ter uma saúde mental? Qual é a dificuldade em relação às chamadas religiões dogmáticas? O que se entende, trocando em miúdos, o que é uma religião dogmática? Sem fazer nenhuma crítica às preferências religiosas de ninguém, que a gente respeita muito. Mas qual é a dificuldade da saúde mental em relação às religiões dogmáticas? O que é uma religião dogmática? Imagina um grupo de pessoas que cultivam algumas verdades inquestionáveis, né? Então, aquilo que é inquestionável, que não tem que nenhum questionamento, nenhuma dúvida, é um dogma, né? Ele deixa de ser algo para ser pensado, refletido, e passa a ser algo que você tem que aceitar de uma forma condicionada. Tá? Então, o dogma é algo que você aceita de forma incondicional, né? Então, as religiões dogmáticas, elas oferecem, Marta, e aí não vai nenhuma crítica, soluções que, às vezes, não acompanharam, por exemplo, a evolução da ciência. E o indivíduo acaba, dentro dessas religiões, sendo fundamentalistas, assim, sendo radicais demais. Por exemplo, hoje, como é que você vai conviver e dialogar com um líder religioso ou um religioso que fala que a humanidade, o mundo, o universo, foi criado em 6.000 anos? Como é que você vai conversar com um religioso que nega o evolucionismo, o darwinismo? Não, a criação é feita espontaneamente, né? Então, é muito difícil para que um indivíduo que tem o acesso hoje à ciência, ao questionamento, que é uma coisa tão natural na ciência, de você se questionar, que as verdades são relativas, né? E toda hora essas verdades que são, na realidade, uma visão da realidade, uma visão do mundo real, mas que ela vai mutando, ela vai aumentando, ela vai se modificando à medida que nós vamos modificando e avançando tecnologicamente o nosso olhar para essa realidade. Então, as teorias é uma construção, é um construto da realidade dentro da ciência. Então, elas são mutáveis. Agora, dessas religiões dogmáticas, Marta, não há isso. Há o inquestionável. Isso aqui é isso, é assim, pronto. Né? Então, há da parte do indivíduo que vive hoje dentro da sociedade, que tem o acesso a esses conceitos do questionamento, da verdade que é relativa, que vai se modificando, em ter essa absorção em muitas pessoas que eu conheço, têm uma dificuldade de lidar com essas verdades inquestionáveis de algumas religiões. Uma coisa que é interessante observar, quer dizer, é uma coisa que vale a pena pontuar, é que a religião dogmática, o dogma, qualquer dogma, religioso ou não religioso, até da ciência, às vezes. Até da ciência. Nós já passamos, né? E de vez em quando aparecem uns dogmas científicos, né? Séculos e séculos atrás, apesar de estar ligado à religião, a Terra não era o centro do universo. Ainda não temos pessoas que hoje em dia defendem a Terra plana. A Terra plana. Então, são dogmas, mas o que eu vejo no dogma, no perigo do dogma, e fazendo com relação com esse tema saúde mental,
é que a pessoa que absorve o dogma, que aceita o dogma, ou a pessoa que ensina de uma forma dogmática, ela quer que o ser humano abra mão do que há de mais precioso, que é a inteligência, a capacidade de pensar, Isso, de de questionar. raciocinar, de questionar. Não é que a pessoa vai sair daí fazendo revolução, brigando, questionando tudo, mas se a pessoa aceita aquilo de maneira passivamente, ela não pensa. Eu estava me lembrando, há poucos dias, quando eu fiquei, do grande escritor italiano, Cristo, filósofo, um homem que deu uma grande, Umberto Eco, né? Umberto Eco, e ele escreveu um livro, uma certa vez, um artigo, na verdade, depois ficou no livro dele, Em Nome da Rosa. Mas antes dele escrever esse livro, Em Nome da Rosa, que depois virou filme, é um livro maravilhoso, ele relata que no passado longínquo, quando havia os copistas, aquela figura de pessoas religiosas que eram copistas. Os copistas tinham que ter uma condição básica, essencial, para ele ser copista. Ele não podia ser alfabetizado. Porque se ele fosse alfabetizado, ele ia ler e ia entender ou não entender, e poderia questionar e poderia modificar. Então, o copista, literalmente, tinha de copiar como uma criança copia uma coisa como adulto. E muitos erros vieram daí nos textos chamados das escrituras sagradas, porque eles copiavam errado. Copiavam errado. Então, essa preocupação que Humberto Eco, ele fala, é dessa abrir mão da capacidade de pensar. Então, o que está faltando na nossa educação familiar, escolar, que não estimula a pessoa a pensar, a raciocinar, não para questionar simplesmente, mas para que desenvolva essa sua capacidade pensante? Essa é uma questão, Marta, que eu até agradeço você fazê-la, porque é realmente importante a educação voltada para o questionamento. Mas não um questionamento vago, de qualquer forma, um questionamento que realmente seja racional, inteligente. Nossa sociedade, Marta, ela é voltada para as crenças. Ela é voltada, de certa forma, para acreditarmos as crenças e somos condicionados a acreditarmos, simplesmente acreditarmos. O Kardec, por exemplo, ele nos convidava insistentemente a analisarmos racionalmente por evidências. Vocês querem ver? Pegue o item 57 aí, o capítulo 1 da Gênesis, o caractere da revelação espírita. Ele falando, escuta, por que nós vamos ter que confiar nos espíritos da revelação, se eles são espíritos como nós? Aí ele vai responder, você tem que usar seu raciocínio, seu poder de questionamento, de analisar, de análise, de crítica, o que eles oferecem, e ele vai nos dizer lá, sim, muitos deles são equivalentes a nós, mas vários deles estão acima de nós. Eles já nos têm algo a oferecer. Então, lá ele nos exercita, como na ciência, ao questionar, ao raciocinar. E, inclusive, ele vai além, porque ele dá o método científico de analisar os fatos, ou seja, do experienciar, do experimentar, que é algo bem da ciência. Kardec era um homem de ciência, né, Marta? Então, hoje, na minha modesta opinião, e eu daqui não quero usar palavras difíceis, a gente faz. O que falta é nós entendermos um pouquinho dentro da escola filosofia da ciência, ou seja, o que é a ciência, o que é a pseudociência, por exemplo. Epistemologia. O que é epistemologia? É como nós nos damos com conhecimento, como é que eu aprendo, como é que eu consigo lidar com as coisas no mundo que existe, né? Como é que essas coisas interagem, como é que eu tiro o conhecimento, né? Então, esses ensinamentos básicos,
levariam com que nós, Marta, na minha opinião, deixássemos um pouquinho lá para trás mesmo o mundo mágico, porque o que nós estamos voltando hoje é num raciocínio do mundo mágico. A gente vê participando em alguns apps, né, assim, sem nenhuma crítica, mas pessoas que não têm nenhum questionamento ao que se coloca. Aparece uma frase na boca de outro colocada, as pessoas não analisam. O fake news, né? O dito fake news. O fake news é esse mundo mágico que nós vivemos. Nós vivemos no mundo, pessoal, das narrativas. Isso é perigoso. Se eu faço uma narrativa legal, bacana, que não seja verdadeira, mas que você gostou da narrativa, você acha que aquilo é um fato, é uma verdade? Então, observe que isso tem suas implicações em todos os âmbitos, em todos os aspectos da nossa vida. E nós, como espíritos imortais, né? E aí, fazendo esse jogo com a saúde mental, porque a saúde mental, segundo Emmanuel, lá no Consolador, Marta, é um conceito que nós das AMES gostamos muito, viu? Saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, quando Emmanuel coloca que saúde é a perfeita harmonia da alma, nós estamos falando aí desse ser maior, desse ser integral, desse ser que não é só matéria, que é essa chama, esse espírito, esse ser que pensa, um ser inteligente. Porque, pessoal, na doutrina espírita, nós temos a constituição do universo de Deus, o princípio inteligente e a matéria. Isso é que constitui o universo para a doutrina espírita. E esse princípio inteligente, ele precisa exercer sua inteligência. Ele precisa questionar, ele precisa raciocinar, ele precisa analisar os fatos, ele precisa trabalhar com evidências. Olha, para você que não é espírita, está nos escutando, está nos vendo. Por que nós espíritas, por exemplo, nós sabemos que a vida prossegue após a morte? Por que a consciência prossegue após a morte? Porque nós temos crença nisso? Não, não é uma questão de crença. Nós temos excelentes evidências, fatos que você pode confirmar ou desconfirmar. Portanto, isso na ciência, fatos que você pode confirmar ou desconfirmar, é chamado de fatos refutáveis. Você pode, refutabilidade. Você pode refutar. Vou dar um exemplo para vocês que às vezes a gente não para pensar. O primeiro livro que Chico publicou pela FEB em 1932, vocês lembram qual foi? 3 segundinhos para vocês pensarem. Parnaso de Além Túmulo. E por que foi o Parnaso? Vocês sabem me dizer? Vocês acham que a espiritualidade vai pegar, não sei, uma quantidade expressiva de escritores, de poetas, e vai, Chico, vamos fazer um livro agora com eles? Aquilo lá é prova científica. Se você pegar aquele livro e dar para um crítico literário que estuda literário, os estilos literários, ele vai dizer, escuta, aqui é Castro Alves. Escuta, aqui é Augusto dos Anjos. Por quê? Porque é Augusto dos Anjos escrevendo pela mão do Chico. Não é o Chico. Não é Castro Alves. Vocês percebem? Então, esse livro, ele ainda já deve ter sido estudado, desculpe minha ignorância, quem soubesse já foi estudado, põe aí no chat, escreve para nós. Esse livro ainda vai ser estudado e muito, como uma das provas, como uma das evidências, que a consciência sobrevive após a morte, Marta. E aí, dentro desse conceito do Emmanuel, mais amplo, é essa consciência que cresce, que se expande como ser integral, ela precisa ter o domínio da razão. São as duas asas, né? A razão, a inteligência e o amor. E o amor, porque Kardec, lembrando, você citando Kardec, ele era de fato um homem de ciência, mas ele era o homem que tinha o bom senso encarnado, que ele, em tudo, todas as análises que ele fazia, ele, inclusive ficou sendo o método kardeciano, o racional, intuitivo, porque ele fazia com que se medisse as consequências morais. Eu cheguei a essa conclusão. Eu estou analisando esse fato, está apontando para tal ou tal evidência. Quais as consequências morais disso? É o resultado. Que não bastava ser só inteligência ou ter uma tecnologia, ver as consequências morais. Agora, o que eu vou aproveitar, já que nós estamos numa conversa aqui bem informal,
A história do Parnaso, que eu não sei se você sabe, possivelmente saiba, ou não sei se os nossos ouvintes, os internautas, sabem disso. Mas quando o livro, o Parnaso do Além-Túmulo, primeira edição, digamos assim, do Parnaso, que ainda era fininho, foi para a FEB, você veja, quem estava na FEB tinha sempre um diretor ou um vice-presidente que ficava de plantão o dia todo. Isso nós estamos falando na década de 30, é muito tempo atrás. Então, naquele dia, estava presente de plantão um vice-presidente que foi presidente da FEB por várias vezes, Manuel Quintão. E Manuel Quintão, ele era um autodidata. Ele era um homem que conhecia profundamente, sobretudo, essa parte de literatura, de poesia, ele tinha um domínio mais por autodidatismo. Então, ele estava conversando com uma pessoa, o coronel Michelena, que foi um dos que esteve no Pacto Áureo, nós vamos ver depois, em 49, estava conversando com ele, ali na sala, passando o dia para atender alguma demanda, e chega um funcionário com um pacote, né? E falou assim, seu Quintão, nós temos aqui essa encomenda que chegou para o senhor gostaria que eu guardasse, eu gostaria que olhar agora. Era um pacote, assim. Aí ele falou, não, vamos olhar agora, eu estou aqui com meu amigo, Miquelê, vamos olhar. Abriu, e ele viu aquela quantidade de folhas manuscritas, escrita, possivelmente era até em pena, não tinha caneta Bic naquela época. A tinta mesmo, tinta. Era a tinta mesmo, caneta tinteiro, como falava. Tinteiro. Então, ele começou a ler e tinha uma cartinha do Chico Xavier. Ele falando que ele tinha recebido aquelas mensagens que não era dele, que ele não tinha condição intelectual para receber aquelas mensagens, e queria, sabendo que ele era um homem de letras, que ele era um estudioso, que ele fizesse, que ele pedia a gentileza de analisar e dizer se aquilo era mesmo dos espíritos. Agora, o Chico foi esperto, ele era muito esperto mesmo. Ele pediu licença para não colocar o nome dos espíritos que assinavam os respectivos poemas. Que o indivíduo descubra quem é. Para que ele pudesse saber, isso é da minha cabeça, será que eu estou com alguma perturbação, alguma desarmonia? E ele queria que, humildemente, que entregava ao Manuel Quintão, era dirigido ao Manuel Quintão, que ele analisasse. Aí o Manuel Quintão olhou aqui, nunca tinha ouvido falar do Chico Xavier na vida dele, depois se tornaram grandes amigos para sempre. Ele pegou e leu a carta em voz alta, para uma carta muito educada, muito gentil, muito humilde, e leu em voz alta para o amigo que estava com ele, e aí ele pegou a primeira poesia. Quando ele leu a primeira poesia, ele leu em voz alta. Aí ele ficou empolgado. Falou, meu Deus, isso é João de Deus. Aí pegou a outra e saiu andando pela FEB. Isso aqui é Antero de Quental. E foi falando, ele empolgado, todo mundo, e as pessoas atrás dele, muita gente nem sabia do que estava acontecendo. Porque ele identificou o autor da poesia pelo estilo, pela métrica. Esse aqui é... E foi falando. E ele falou assim, meu Deus, isso é um fenômeno. Por isso é que fala que quem lançou o Chico Xavier no movimento espírita foi o Manuel Quintão. Porque Manuel Quintão... Então, você vê que mediunidade excepcional. Excepcional. E mais tarde, os críticos de arte, pessoas que não eram espíritas, viram que aquilo ali identificava
pelo estilo. Exato. E são provas, né, Marta? São São provas. evidências, são evidências. É, Então, veja bem, nós, não é uma questão de crença. Se você está aí como espírita e não havia pensado ainda que nós vamos além da crença, essa que é a fé raciocinada. A fé raciocinada é, vai além da crença, é lógico, vai tem para as uma base. evidências. É a mesma coisa que aconteceu com relação quando aquele caso da psicografia perante os tribunais, quando Exato. quiseram a esposa do Humberto de Campos, instruída pelo advogado, queria que, já que estava vendendo muito, a FEB estava vendendo muito aquelas obras de Humberto de Campos, tanto que depois ele adotou o nome do irmão X, mas se a gente lê aquele livro, A Psicografia Perante os Tribunais, a gente vai ver quem foi o tiratema, quem foi que bateu o martelo para dar ganho de causa à FEB, ao próprio Chico, que ele, porque pelas nossas leis, o autor encarnado é que é dono, e que aquele era o espírito de Humberto de Campos. Ninguém, todo mundo falava que não era, que aquele não era Humberto de Campos, que Humberto de Campos lembrava Humberto de Campos do Brasil anedótico, que ele fazia piadas, fazia brincadeiras com os políticos, sobretudo, e agora vem essa pessoa, pela linguagem, inegavelmente, era Humberto de Campos. O estilo era Humberto de Campos, o presidente da Academia Brasileira de Letras, que foi Humberto de Campos. Mas ninguém conseguia, os advogados da acusação, da defesa, conseguiam quem aí tiveram uma inspiração, talvez até do próprio Humberto de Campos, ninguém sabe. Foi em São Luís do Maranhão, foi no Maranhão, não sei se em São Luís, possivelmente na cidade que ele veio, e procuraram a mãe dele, a mãe de Humberto de Campos, que ainda estava encarnada. E mostrou, falou, a senhora conhece isso aqui? Ela começou a ler a história e falou, meu Deus, eu não conhecia esses textos do meu filho. O meu filho deixou ele. Foi Pois é, o a dia própria da mãe, a própria mãe mãe. que conhecia bem o filho. Pois Então, você é. vê essas evidências. Mas voltando ao Ao assunto, tema. Mas aí, ao Marta, sabe, tema, sabe uma coisa interessante, que é sim, importante? Que essa doutrina que nos dá, então, essa evidência da vida após a morte, que a consciência sobrevive após a morte, como é que ela pode nos ajudar a afetar na nossa saúde mental? Não é? certo, Eu saí de entrevistar, de entrevistado para entrevistador, pessoal. mas é assim Não, mesmo, aqui é uma conversa. não, você imagina o seguinte: você está aí na tua casa, está vivendo essa crise existencial, né, dentro da sua casa, obrigado a ficar aí com dificuldades financeiras, dificuldades de saúde. E aí você descobre que, epa, existem evidências fortíssimas de que a vida, a consciência, então, prevalece após a morte. Olha como isso muda a estrutura da sua vida, se você traz isso do raciocínio para a vivência no seu coração. Se você sente isso, porque é importante vivenciar isso, experienciar isso, sentindo na sua profundidade. Pessoal, tudo muda de figura. Tudo na vida passa a ter uma finalidade. O Espiritismo, Marta, e aí isso é muito importante, ele nos dá um ressignificado à vida em todos os seus aspectos. Porque ele nos dando a certeza da vida futura. E uma outra coisa dos livros, tá? Há uns 6 anos atrás, eu mandei uma mensagem para a Marta, falei, Marta, eu preciso de todos os livros do Chico Xavier que ele tenha psicografado para crianças, para jovens que faleceram, escreveram carta psicografada. Você lembra, Marta, disso que eu lhe pedi essa relação? Já tem um tempo, Sim. hein? Eu pedi Olha, por quê? eu já esqueci dessa Porque, relação. mas aí por quê? Eu coleciono esses livros, pessoal, são provas, são dados importantes, evidências fortíssimas da consciência após a morte. Isso muda. Então, o que que acontece? O Espiritismo, você vivenciando essa realidade da vida futura, que nós estamos aqui em passagem, né, que nós somos Teilhard de Chardin, né, o jesuíta francês, que nos diz que nós somos seres espirituais numa vivência humana.
né? Uma vivência corporal. Então, o Teilhard de Chardin, ele vai nos dizer isso, e isso é uma realidade, muda completamente o que está acontecendo ao seu redor, você vai ressignificar os acontecimentos, e você vai chegar na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo, seu capítulo 5. Alegrai-vos sempre. Essa é no capítulo 5, versículo 16. E no 18, em tudo dai graças. Porque o que acontece? Na perspectiva do ser imortal, que sobrevive e que está fadado à perfeição, tá? Tem um livro, pessoal, na doutrina espírita, chamado O Céu e o Inferno. Doutrina espírita, Marta, como você bem sabe, vem nos dizer que as leis morais são leis naturais. Elas não estão à parte aí no universo, elas fazem parte das leis naturais. Elas são intrínsecas, parte das leis naturais. A maneira de você se comportar em ética, moralidade, consigo próprio, com a sociedade, com todos que vos cercam, a maneira que você se comporta vai lhe dar a sua realidade espiritual. Uma realidade dentro do mundo que é matéria a sua característica, porque o mundo espiritual é material também, dentro das suas características. Não é a nossa matéria ordinária aqui, não é a nossa matéria comum, mas é matéria. Inclusive, o corpo que o espírito usa, né, chamado perispírito, ele é material também. E como vocês viram, provavelmente no encontro passado, altamente influenciável pelo pensamento de si próprio e dos outros. Olha que realidade ampliada, Marta, que nós vivemos em relação à saúde mental, porque a doutrina espírita vai nos dar, então, o nosso caminhar, vai nos dar autonomia para o nosso caminhar, que não se encerra com o túmulo. Você reassume o significado de criar o seu caminho, de criar o seu caminhar. E isso é importante, porque você vai começar a olhar para as crises que você enfrenta existenciais, não mais como uma crise insolúvel, interminável, mas uma etapa de sua existência para que você siga mais firme ainda depois daquela luta, que você se fortaleça, porque você é indestrutível. O seu eu é indestrutível. O resto passa, mas o seu eu é indestrutível. Então, o sofrimento, a dor, ela vai obrigatoriamente levar você a ir para dentro de si próprio, né? De você fazer a autodescoberta e de você descobrir os seus potenciais e pôr os potenciais para fora, exercer os potenciais, que é trabalhar exatamente a saúde mental. É de você ser ativo, proativo, co-criador dentro da sociedade, depois com o universo como um todo, né? Desculpa, me alonguei, viu, Marta? Me empolguei aqui. Não, não alongou não, está ótimo. Então, a pergunta você como médico, Arismar, que está na linha de frente, que todo dia enfrenta essa realidade múltipla de toda essa problemática, com Covid-19 e sem Covid-19, porque o Covid-19 vai passar, essa pandemia vai passar, virão até outros desafios, possivelmente, talvez até maiores, porque nós estamos num período de transição planetária, a humanidade está mudando para melhor. Mas, como médico, o que você teria a dizer assim, como médico e como médico espírita, o que você teria para dizer para os ouvintes, né, que nesse momento estão ouvindo suas palavras, para, digamos assim, não vou dizer um roteiro, mas como alguns passos que as pessoas podem executar para melhorar a sua saúde mental? Essa é uma pergunta muito legal. Tem coisas muito práticas, Marta. Olha, nada vai lhe obrigar a você ficar preso dentro de casa. Você pode fazer uma caminhada com seus familiares num parque ou na quadra. Lógico, sempre evitando aglomerações. Você poderá escutar sua música, ler um bom livro, que é uma atividade que muitos de nós deixamos à parte com as tecnologias, né? Então, redescobrir os bons livros, os bons autores, né? Você pode também criar uma rotina. O muito importante, Marta, é você criar pequenas rotinas e ressignificar toda essa quebra da rotina maior que você teve.
Então, manter horários, um segmento de tarefas. Olha, esse horário aqui eu vou fazer meu almoço, esse horário aqui eu vou cuidar do bebê, eu vou estar junto aqui com ele, vou passear. Então, você criar essas pequenas rotinas dentro das possibilidades, isso vai trazer realmente um equilíbrio maior, uma harmonia maior. E, pessoal, lembrar da importância do pensamento. Lembrar da importância da meditação. Joana de Anjos cita muito a questão da meditação, da oração. São recursos que todos nós temos em qualquer local, em qualquer situação. Então, lembrar que nosso pensamento cria a nossa realidade, sim, embora não seja tão aparente assim. Mas aquilo que você pensa leva você a agir, leva você a ter hábitos e leva você a ter um caráter, um destino. Então, vamos ressignificar a vida, entendendo que tudo, como a Marta já colocou, vai passar. E o que eu acho muito interessante, Marta, dentro dessas atividades, né, de construir pequenas rotinas, de pegar o sol, isso é uma coisa importante, né? A gente, como sociedade moderna, às vezes esquecemos que o sol é um bom remédio, né, dentro dos seus horários, logo cedinho, até no máximo 10 da manhã, depois das 16 da tarde. Então, é um remédio, você ter o contato com a natureza, né? Buscar esse contato. Aqui em Brasília, nós temos, e em outras cidades no Brasil, né? Nós temos o privilégio de ter muitos parques imensos, em que você pode andar tranquilamente, evitando aglomerações, né? Pessoas desconhecidas, andando com seus familiares, com seu filho no carrinho, né? Da bicicleta. Então, dá para fazer muita coisa, porque para fazer isso, Marta, agora nós precisamos vencer o medo. Veja bem, eu não estou convidando a sermos irresponsáveis aqui, com todo cuidado, com toda a cautela, mas o medo, pessoal, o medo é contagioso e o medo traz suas consequências graves, traz sequelas. O medo é a emoção mais básica que nós temos lá de sobrevivência, né? Então, nós temos, o que a gente vê são pessoas aterrorizadas, né? Então, dentro desse medo tão intenso, é natural que a saúde mental se complique. Nós temos que criar essas micro-rotinas, essas rotinas com cuidado, mas que nos dê um sentido, um significado à nossa existência. Aí a doutrina espírita aí vai exercer um papel importante. Se você puder participar dos grupos de estudo, fazer um curso à distância que você queira, tem tantos cursos oferecidos de línguas, por exemplo, né? Daqui de gastronomia. Então, há umas possibilidades aí de você realmente buscar novas rotinas que lhe dê um sentido, que lhe dê um significado à existência. É uma coisa muito interessante que a gente, às vezes, escuta pessoas que falam, eu não gosto de tecnologia, então eu não vou fazer curso, mas acontece que a pessoa vive no WhatsApp 24 horas, se pudesse. É Mas isso é uma verdade. tecnologia. Então, poderia realmente fazer um estudo à distância, participar de um grupo de oração. Exato. Eu faço parte de vários grupos de oração, mas tem um que é imenso. Foi uma experiência muito enriquecedora na minha vida. Uma filha de um amigo meu, um espírita, estava muito doente mesmo, uma doença crônica, renal crônica. O transplante deu certo, mas depois descobriu-se que ela tinha uma série de tumores e, resumindo tudo, ela veio a desencarnar. Mas Sim, antes do transplante renal, que ela já estava com toda aquela fraqueza, aqueles problemas, né, do renal crônica, foi criado esse grupo para vibrar. Algumas pessoas, eram umas 5, 6, mais familiares, para orar por ela. Colocar mensagem durante 1 hora. sim. Resultado, houve o transplante, durou quase 2 anos, há quase 2 anos que tem isso. Bem logo no início da Da pandemia, pandemia. final de 2019, ali por ali. Então, o que aconteceu? Foi uma experiência, para mim, foi uma das experiências mais enriquecedoras. Todos oravam. Ela, quando ela estava bem, a doente, a paciente, participava, conversava, todo mundo mandava mensagem. Depois ela foi piorando, até quando ela chegou ao estado de coma, aqui em Brasília mesmo, no hospital em Brasília, e foi aumentando.
de 10, 8 pessoas, passaram para cento e tantas pessoas. E o que é Olha só. interessante, pessoas da família que ninguém tinha mais notícia da família dela, que ninguém tinha notícia, nem sabia se estava encarnado ou desencarnado, se estava bem, se não estava, começaram a aparecer do Rio, de São Paulo, de fora do Brasil, inclusive, e a família toda, interessante que a família toda se uniu, pessoas que tinham 30 anos, 40 anos, 50, tinha uma senhora lá, que é muito ativa, tinha 50 anos que ela não tinha notícia de ninguém da família. Então, E Marta, desculpa, eu não quero te interromper, mas só para te. Olha pode só, interromper à vontade. é uma coisa que realmente, na dor, no sofrimento em conjunto, nós exercemos a fraternidade. Olha só, Pois é é. fraternidade. Uma beleza, a fraternidade e reconciliação, assim, não é que havia inimizade, mas assim, um reencontro. Foi um Isso. reencontro. A menina era jovem, ela não tinha, acho que ela tinha em torno de 30 anos, veio a desencarnar. Então, a finalidade do grupo deixou de existir, que era para dar suporte àquela irmã. Depois oraram muito, nos momentos de coma, orando, às vezes se reunia até mais de uma vez. Ela desencarnou, todo mundo vibrou, aí vamos acabar o grupo. Mas aí o grupo não quis acabar. Não Legal. quis, criou uma vinculação que ora para várias pessoas, vários amigos. Então, eu quero mostrar esse poder da oração. E a pandemia tem ajudado as pessoas, inclusive, a se reencontrarem, serem mais solidárias, mais fraternas. E aí, você falou numa coisa no início, que da Joana, falou duas frases. A primeira, logo no início, que a Joana de Ângeles, a grande benfeitora Joana de Ângeles, ela nos convida ao autoconhecimento. Isso foi uma informação. E no final, mais agora no final, falou do autodescobrimento. Então, a gente vê, inclusive, no Finalmente de Miranda, ele fala muito da palavra autodescobrimento. Arismar, nos dê uma ideia, o que é autodescobrimento, o que é autoconhecimento? Ou é a mesma coisa? Olha, bom, vamos lá. Isso é uma questão bem importante, porque no mundo ocidental, na nossa cultura judaico-cristã, como é que nós enfrentamos a questão do melhorarmos, da salvação? A salvação, o melhorar, é você enfrentar os seus pontos negativos, é você se transformar em alguém melhor, não é isso? Você já pararam para pensar? Então você vai lutar contra os seus defeitos, contra as suas mazelas, você vai vencer essa guerra contra as suas mazelas, seus defeitos. Então você se transforma. Mas essa não é a mensagem, Marta, das religiões e da espiritualidade, da vivência da espiritualidade no mundo oriental. O mundo oriental, ele vai lhe pedir para observar-se a si próprio. A observação de você, de si. É o mergulhar no seu oceano, dentro de você mesmo. E aí, pessoal, é muito curioso. A Joana vai para esse caminho. Os dois caminhos são importantes na evolução espiritual, porque eles acabam conduzindo a uma melhora. Mas o caminho de você se interiorizar, ele lhe dá uma noção de existência em que você não vai, você deixa de ter essa guerra com o seu eu e passa a conhecê-lo, e você deixa de utilizar alguns atributos desse eu que você considera negativo, que não lhe servem. E aí eu convido vocês a irem para uma questão do Livro dos Espíritos, Marta, que é a resposta mais longa do Livro dos Espíritos, que é a questão 919. Que Kardec fala assim, olha, como é que eu faço, perguntando para os amigos espirituais, e é Santo Agostinho que vai responder essa questão. Como é que eu faço para que eu me vença essas minhas vicissitudes, me aperfeiçoe moralmente? As palavras não são essas, a gente tem que decorar, não é decorar as palavras, mas a ideia lá é essa. Aí os amigos espirituais falam assim, olha, Santo Agostinho, no caso, bom, os sábios antigos já vos disseram, conheça-te a ti mesmo.
Aí Kardec retruca, Kardec, sendo Kardec, fala, bom, essa máxima de sabedoria nós já conhecemos. Agora, eu quero saber como é que eu conheço a mim mesmo. Aí, Santo Agostinho dá uma resposta que é muito interessante. Meu amigo, você vai conhecer a si próprio passando o seu dia que você vivenciou com todas as pessoas e o meio que o cerca. Mas olha, você vai vivenciar essa experiência não com julgamentos, não com uma racionalização. Você vai ver como se você estivesse de fora, vendo a cena, e observe como é que você relaciona-se com as pessoas. É no relacionamento com as pessoas, com o meio que vos cerca, que você se autodescobre. Está lá, Santo Agostinho. O Santo Agostinho, cristão, indo para o mundo Pai da igreja, oriental. pai da Isso, igreja. pai da igreja indo para o mundo oriental. Observe a si próprio. Então, o que acontece? Você não está numa guerra de vencer suas mazelas. Você está numa guerra de entendê-las, de entender que você tem que ir além das necessidades básicas de alimentação, de procriação, de buscar segurança, de buscar um abrigo, de buscar projeção, de buscar poder. Isso são necessidades básicas. Você cresceu espiritualmente. Você tem que ir para aquilo que a Joana de Ângeles, na Pena Mediúnica do Divaldo, chama de meta-necessidades. As meta-necessidades que ela descreve lá no capítulo 10, Vida, Desafios e Soluções, Marco, é a busca do belo, do ético, do moral, da arte, é a busca do enriquecimento dos sentimentos, culminando com o sentimento maior dos sentimentos, que é o amor, né? Então, primeiro, a convivência com o próximo, por isso que você não adianta você, não, essa sociedade é muito assim, assado, eu vou me isolar lá na montanha e vou viver sozinho, meditando e orando, e vou para o céu. Meu amigo, está tudo errado. Não, não é o caminho. O caminho é a convivência com o outro. O caminho é a convivência com os seus familiares e consigo próprio. É aí que ocorre a convivência com o outro, ela é autorreveladora, Marta. E você precisa da autorrevelação para se conhecer. Bom, Né? Então, então, esse é o caminho. E a certo, saúde mental está ligada a isso. tá ligado aí. Porque está ligado, porque esse é o caminho desse ser integral crescer como pessoa, como ser, como entidade. Então, nós estamos caminhando para. Está tão bom a conversa, tão boa a conversa. Gente, se Esse vocês carinha deixarem eu e a aqui, Marta ó. aqui, eu e a Marta, a gente Ah, conversa até nós vamos enquanto. noite adentro. Então, mas infelizmente, nós temos um tempo, né, determinado no Sim. programa, e eu queria encerrar esse trabalho com uma citação da Joana, já que nós estamos falando dela, e no livro, nesse belíssimo livro publicado durante essa pandemia, chamado Vidas Vazias, em que a gente vê que as pessoas estão buscando muito ter, acumular coisas, mas sem preocupar em conjugar o verbo ser. Isso. Então, Joana, nesse livro, Vidas Vazias, da Editora Leal, ela diz assim, ela destaca a importância da construção autoiluminativa ao afirmar: cuida do teu aprimoramento interior, compreendendo o teu irmão de jornada e ajudando-o quanto possas, sem desfalecimento. Meu amigo, faz correlação com o tema saúde mental para fazer o fechamento dessa agradável conversa que nós tivemos hoje. Isso me lembrou a passagem de Mateus, depois vocês me ajudam a achar exatamente onde está essa passagem, que ele diz que os seus olhos são sua luz, né? Que você tem que se iluminar. A luz, se essa luz for boa, né, a sua caminhada será boa. Mas se você não tiver a luz interior, a luz dos seus olhos, você estará em trevas. Depois vocês dão uma checada, porque a gente acaba esquecendo. Mas essa é a passagem, essa passagem de Mateus, que vai em direção ao que a Joana está nos dizendo,
que a pandemia, essa situação atual está nos convidando, é que nós possamos ressignificar a vida, pessoal. Ressignificarmos como seres imortais, buscando essa conscientização cósmica, buscando esse crescimento espiritual em direção a essa saúde mental, da harmonia, não no momento completa, que nós não conseguimos da alma, como nos diz Emmanuel, mas esse aprimoramento pelo caminho da fraternidade. Porque, veja bem, você está aí na sua casa, nessa situação que nós estamos enfrentando, porque para a nossa situação atual, é a situação que nós precisamos para o nosso crescimento. É como nos diz Paulo, em tudo dai graças. Esse é o momento que a dor exerce a sua função pedagógica. Nós temos que nos conhecer, crescermos espiritualmente, expandirmos e ressignificarmos a nossa existência para que assumamos, então, a nossa posição como seres imortais, seres integrais, nesse universo como co-criadores que nós somos, um significado maior à existência, né? O ir para dentro de si, mergulhar dentro de si, é o caminho do descobrimento, de entender as suas potencialidades, né, Marta? E entender que é o momento de despertarmos a fraternidade, porque, olha, nós já tentamos a liberdade sem fraternidade. E a liberdade sem fraternidade nos levou aonde? A desigualdade. Mas também nós tentamos um outro caminho da igualdade sem a fraternidade. A igualdade sem a fraternidade nos levou para onde? Para o autoritarismo. Gente, está na hora da gente tentar o caminho agora da fraternidade. Está na hora de nós tentarmos o caminho que é de Jesus mesmo. É o caminho do amor, da fraternidade. O caminho da fraternidade é que vai nos dar a real liberdade e a igualdade, não a igualdade muito igualitária, mas de pensar no próximo, nas necessidades dele. Nós nunca vamos ter, pessoal, para você aí com seus movimentos espíritas meio exóticos, querendo ressignificar a doutrina espírita para si, para fugir de Jesus, porque a gente faz isso, sabe, Marta, para fugir dos caminhos do mestre. A gente quer dar ressignificado às coisas como nós fazíamos lá atrás, nas religiões antigas. Não há outro caminho que não seja o do amor, da fraternidade. Vamos dar a oportunidade para a saúde minha, sua, de toda a sociedade, para o caminho da fraternidade, do amor em Jesus. É isso. É essa a ideia. Muito obrigada, Arismar. Eu vou aproveitar, já que você solicitou, e não vou só dizer qual é a parte de Mateus, a citação de Mateus, que é Mateus 6, 22 e 23, capítulo Isso, 6, 22 e 23, como eu vou ler para agradecer desde já a todos aqueles que nos escutaram, agradecer a sua presença querida, e esperando que em outras oportunidades você esteja conosco aqui nesse programa, que ocorre uma vez por mês. O texto de Mateus é o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E Mateus 6, 22 e 23. O que faz lembrar também de uma outra passagem de Jesus, que Jesus nos alerta. Brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz, mas eu pensei em outra, eu lembrei de outra. Não, mas essa também, tudo de Jesus é válido. Eu lembrei de outra, em que ele fala para nós não nos preocuparmos com o cisco que tem no olho do outro e mais nos preocuparmos com a trave que está no nosso. Muito obrigada, que a paz de Jesus permaneça conosco. Se Deus quiser, em breve nós estaremos nos encontrando presencialmente para nos abraçar e confraternizar. Muito obrigada, alegria, pessoal. Obrigado a todos vocês, uma alegria. Muita paz. Paz a todos aí. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco apresentou A Voz do Espiritismo,
a universalidade dos ensinos espíritas aplicada aos dias atuais. Aguardamos você na próxima semana.